Fala pessoal da CUT, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Vamos conversar hoje com o Nilo de Almeida, que é museólogo, parceiro nosso aqui nos projetos da CUT Cultura, entre outras coisas, trabalhou no Sistema Estadual de Museus. Então ele vai contar alguns causos aí sobre museus e curiosidades sobre a profissão dele. Só lembrando que o Nilo ele participou da primeira temporada do Profissões da Economia Criativa. Ele foi um dos primeiros entrevistados da nossa websérie. Está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/cultcultura. Lá é só procurar a playlist Profissões da Economia Criativa. E na primeira temporada você vai encontrar o vídeo do Nilo, em que ele explica um pouco sobre a profissão dele e a atuação dele. Então é isso, daqui a pouco ele está chegando. E a gente já vai falando. Pessoal aqui que nos acompanha, só para poder dar um aviso, estão encerrando os prazos dos editais do PROAC hoje, amanhã e sexta-feira, de algumas linhas, então fiquem atentos. A gente fez alguns vídeos aqui explicando. Então, é isso, gente. Espera aí. Que eu tô aceitando o Nilo aqui, gente. Ups. Mudei aqui sem querer, gente. Tentando aceitar o Nilo, deu uma dedada aqui na câmera. Ela alterou aqui. Fala, Nilo. Olá, tudo bom, Léo? Boa tarde a Tudo, e você? todos. Tá me ouvindo bem Tudo, aí? tá me ouvindo bem? Tudo certinho. Como é que tá? Também, dentro do, para todos Dentro do possível, né? possível, né? Então tá certo. Ó, eu tava explicando aqui que você participou com a gente, né? Na primeira temporada, foi um dos primeiros entrevistados nossos do Profissões. Você contou um pouquinho sobre a sua profissão de museólogo. E Uhum, vamos bater um papo nessa live para atualizar o que você disse naquela época e mais algumas coisas, né? Algumas curiosidades e, enfim, novidades. Já faz um tempo que a gente fez aquela uhum. entrevista. Nilo, eu queria já te pedir, então, de cara, que você explicasse resumidamente o que faz o museólogo, como funciona o trabalho do museólogo num museu, Tá. né? Guardadas as devidas proporções entre os museus. Uhum. Bom, então, mais uma vez, obrigado, Léo, pelo convite. Imagina. Pessoal do Curso de Cultura. Obrigado a todos que estão compartilhando com a gente esse encontro aqui. Então, o que faz um museólogo, né? É importante esclarecer que a profissão ela foi regulamentada, né, criada em 82, né? E desde então, em 2003, foi aprovada uma lei federal para o Estatuto dos Museus, e segundo essa lei, todo museu deveria ter deve ter um museólogo trabalhando. A gente está numa realidade ainda em processo de adaptação, né? E o Uhum. que faz esse profissional? Então, primeiro, eu vou pensar o que é um museu. O museu ele é uma instituição sem fins lucrativos que, conforme a sua natureza, né, ele agrega, ele coleciona, ele guarda, preserva objetos numa determinada linha de pensamento, e esses objetos eles são preservados, ele faz pesquisas a partir desses objetos que estão sob a sua guarda, né, a instituição, e depois ela compartilha o conhecimento produzido nessa pesquisa. De que forma? Na forma de publicações, na forma de exposições, ações educativas, quando você visita, tem a mediação de um profissional que atende o grupo que vai ao museu, né? E conforme o tipo de acervo, de coleção que você tem, é o tipo de museu que existe. Então, você tem museus de arte, coleções de arte, museus históricos, objetos que narram a história de uma determinada região, de uma cidade, de um país, museus de ciência, crianças, né? E por aí vai, tem uma infinidade de tipologias, né? E nesse sentido, no Brasil, né, criou-se essa figura profissional, que em outros países você tem outras categorias, mas é a mesma ideia. É o profissional que ele faz o quê?
ele cuida de, primeiro, administrar como essas coleções entram na instituição, como elas serão preservadas, quais os critérios para que você tenha um objeto na coleção ou você descarte esse objeto, né? É claro que, dependendo do porte da instituição, você não pode fazer isso sozinho, né? Você tem Uhum. conselhos, outras estruturas, mas quem faz a parte técnica desses procedimentos é o museólogo, né? Ele vai pensar Perfeito. todo esse processo. E é realidade que a maior parte dos museus no Brasil não possuem um museólogo, é correto afirmar isso, né? Sim, sim. Nós temos dois grandes gargalos hoje, que são a questão da formação, ou seja, você ainda tem poucas estruturas que São Paulo, por não tem curso de graduação em museologia, e é o lugar que tem maior demanda por museus, Uhum. né? E ao mesmo tempo, você não tem grande parte dos museus, a maioria deles no Brasil são públicos, sejam municipais, estaduais ou do governo federal, né? Eles são mantidos com verba pública. Então, para você poder ter um profissional, você tem que fazer concurso, ter toda uma estrutura que também é complicada, né? Então, apesar da lei exigir esse profissional nas instituições, a gente ainda está num processo de encontrar meios para que essa demanda possa ser atendida de modo adequado, mas vai um caminho aí, né? Perfeito. E na época que nós fizemos a entrevista com você, a gente comentou um pouco sobre a questão dos cursos para se tornar Uhum. museólogo, cursos superiores ou eu não sei se tem, eu não me lembro se eram cursos técnicos ou livres. Como que está isso, né? Porque eram poucos ou são poucos ainda. Eu ainda acho que a gente tem em especial pensando o estado de São Paulo tem uma demanda, tem pouco ou pouca oferta, né? A gente tem o curso técnico da ETEC Paula Souza, eles têm um módulo de Hum, museologia, mas é um curso verdade. técnico, ele não, quem faz o curso não se certifica como museólogo, ele é técnico em museologia, tem uma discussão que está em andamento, qual que profissional é esse, né, que é importante, é uma demanda que existe, mas que para absorver esse profissional dos museus, que você possa pensar numa carreira. E o grande problema é esse, sei lá, eu faço muita comparação com o médico, por exemplo, né? São carreiras de longo prazo, né? É, você tem que pensar como criar uma condição para que essa pessoa possa se formar e investir na sua carreira. Então, além do problema de você ter uma pouca oferta de formação, você tem um outro problema que é garantir que as pessoas fiquem, né? Você manter a evasão é muito grande também, né? Per- Pessoas que até perfeito. estudam, fazem curso, mas depois não continuam na área, acabam Uhum. não permanecendo. Eu estou com 53, estou quase meu primeiro curso de museologia eu fiz em 94, né? Eu me credenciei mais recentemente, mas o que eu estou atuando relacionado à área de museologia pode ser que são quase 30 anos. Quer dizer, uma realidade como a minha não é comum, né? Se Tá, você entendo. pensar, tem muita gente, mas se você pensar no tamanho do Brasil, na nossa realidade, pessoas com 30 anos, 20 anos no campo são muito poucas ainda, né? Então, a gente tem que começar a pensar estratégias para que os jovens que estão se formando agora possam pensar a longo prazo e seguir por esse caminho. Porque você fez até mestrado, né, em museologia? Exato, que é Isso. um dos poucos cursos em São Paulo que é reconhecido. Então, mestrado em Museologia da Universidade de São Paulo, que é um programa interunidades, ele envolve os quatro museus da USP, o Museu Paulista, o Museu de Arqueologia, o Museu de Zoologia, o Museu de Arte Contemporânea. Ele é sediado no Museu de Arqueologia, né? Mas ele envolve os quatro museus da formação dos alunos. Esse programa de mestrado, quem conclui, ele pode se credenciar junto ao Conselho Regional de Museologia como museólogo, né? Perfeito. É importante dizer isso porque tá uma onda aí no governo federal de gente dizendo que tem mestrado e não tem. Então, os que têm a gente tem que Uhum. realmente valorizar Sim. e apresentar, né? Ô Nilo, uma coisa que assim eu queria dar um passo atrás. Quando eu conheci o Nilo, gente, depois ele vai falar um pouco, numa rede de curso de capacitações voltados à área de museu,
dados pelo CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus aqui do estado de São Paulo. E assim, eu dava uma parte de um curso que era mais voltado à questão de formatação de projetos, não era especificamente porque eu não sou da área de museus. No entanto, no curso, uma das coisas que me chamou mais atenção foi justamente o fato das pessoas, e isso eu me incluo, né, me incluía na época, terem uma visão muito delimitada do que é um museu, porque geralmente quando a gente fala museu, a primeira coisa que vem na maioria da cabeça das pessoas é um museu histórico, né, que é um espaço físico para guardar antiguidades e tal. Mas a quantidade de tipologias de museu, na verdade, elas me assustaram, porque eu não conhecia, eu nunca havia pensado, né? Você tem museu histórico, museu de arqueologia, museu temático, museu do café, museu da água, museu, sei lá, do aço. Coisas muito diferentes, assim. O que eu queria saber é o seguinte, também vi da experiência que a maior parte das pessoas que trabalham em museus, sendo museólogos já formados ou cuidando informalmente de museus, acabam sendo funcionários públicos, né? Você entra como funcionário público e trabalha dependendo do tipo do museu. Uhum. Como é que é, em linhas gerais, como é que começa esse processo para se montar um museu, assim, uma vocação regional, uma coisa pontual? Esses temáticos me chamaram muita atenção, assim, Museu da Cachaça, né? Que aí tem umas questões Uhum. mercadológicas também, mas em linhas gerais, como é que você, onde você dá entrada? Como é que começa para você montar um museu? Tá. Se é que dá para Vamos, responder dessa maneira, né? não, vamos tentar pensar, e é uma coisa que é interessante, você colocou, acho pertinente, até lembro que na entrevista, lá no vídeo, eu falo alguma coisa assim. Ainda tem aquela caricatura, né, do desenho animado, do museu, aquele prédiozinho grego, com um dinossauro, com uma pintura valiosa, um diamante, né? Uhum. E, ao mesmo tempo tem aquela num extremo, quer dizer, aquilo que é o valioso, extremamente caro, e num outro extremo, aquela coisa da pessoa mais idosa que, você não pode ir no museu, senão vão te prender com um acervo lá dentro, né? Que é um Sim. pouco de essa visão de caricatura mesmo, né? E é maluco a gente pensar, porque foi por conta das curiosidades, curiosamente, a origem dos museus está ligada à própria origem do Brasil. O museu mais antigo, o primeiro, que não era exatamente um museu, mas foi o embrião para isso, é a Casa das Aves, que é de 1700, aqui da colinha aqui, 1778, pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza, que era um Uhum. espaço para... Havia muito comércio, né, na então colônia, né, do Brasil, para taxidermia de aves, que eram exportadas para a Europa, né? Por isso que alguns museus europeus têm coleções belíssimas de plumária indígena, coisas que nem nós temos mais, foi desse período aí. E depois, quando a corte portuguesa vem se instaurar no Brasil, né, que o Dom João vem e cria várias instituições, Banco do Brasil e outras coisas, uma das instituições que ele cria é o Museu Real, em 1808, e depois vai se desdobrar no Museu Nacional de Belas Artes, num braço, e no Museu Nacional, que hoje está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no outro. Perfeito. Ou seja, os museus eles estão diretamente ligados à formação do país, desde o princípio. Uhum. Né? Dos museus de coleção de arte mais importantes é o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né? Que hoje está na Paulista, mas surgiu no centro de São Paulo, já na década de 50 do século passado, né? Da década de 40. Então, de onde vem a vontade de criar um museu? Então, eles vêm nesse primeiro momento no Brasil, né? Eles surgem com essas ações públicas. Você vai ter o Emílio Guild lá em Belém, lá para cima. Você vai ter outros museus surgindo, né, no Brasil, mas sempre como iniciativas públicas. E sempre, os primeiros museus, por incrível que pareça também, eles começam como museus de ciências, depois que vão surgindo museus de Uhum. arte, ou museus históricos, né? E tem por objetivo, então, preservar, celebrar.
consagrar uma determinada narrativa de um feito histórico, de uma realização, afirmação de um povo, de uma cultura, né? Uhum. Então, podemos colocar no outro lado por uma vaidade também, ou vaidades, acho que é um modo mais, uma leitura não tão teórica, mas mais humana, né? Também tem isso. Então, de onde Perfeito. vem, pensando na realidade brasileira, de onde vem o interesse de criar um museu? Ah, vamos então celebrar determinado feito histórico, ou determinada personalidade ou personalidades, né? O Museu Paulista, né, que está nesse processo incrível de reconfiguração, deve reabrir em 2022. Ele é um museu que foi concebido para celebrar o quê? A independência do Brasil. Inclusive, ele é chamado de Museu Monumento, né? É um espaço que celebra aquela grande conquista, né, que depois tem várias releituras do quadro lá do Pedro Américo, que não foi bem assim, né? Mas ele é criado para celebrar isso. E Perfeito. tanto que eles estão retomando, se você começar a ver a divulgação, eles lançaram um clipe acho que 2 dias atrás, no projeto do Sesc e da USP, inclusive, por conta da independência, como o Museu de Ipiranga. Porque o nome oficial é Museu Paulista, que é o Museu Muse- Paulista da Universidade de São Paulo. Mas Tá, todo mundo perfeito. conhece como Museu do Ipiranga. Museu de, né? Perfeito. Ô, Nilo, eu tenho uma questão aqui que é uma dúvida, que eu acho que eu nunca te perguntei sobre isso e vou aproveitar, mas antes deixa eu só dar aqui, mandar um abraço. A Val Disney entrou aqui, o Gé Rodrigues, que é seu conterrâneo de São Bernardo, músico, professor de inglês e artista, o Binário, pessoal da Mais Assessoria, que trabalha com o Eric J, que já fez live aqui com a gente, entrevista também para a mesma temporada que você, a Kelly do Carmo, Kelly Del Carmo e a Thaís, que está aqui conosco também. Eu não sei se para na live passada que nós fizemos com o Edinho, a gente falou um pouco sobre produção, eu entrei numa parte de uma experiência que eu tive numa galeria de arte, né? A gente Uhum. contei uma curiosidade sobre como eu não sabia o que era uma exposição e montagem de obras com ficha técnica, uma coisa completamente maluca para mim. É área de atuação para um museólogo, uma galeria de arte, um centro de memória privado, como de um jornal, de uma empresa? Conta um pouquinho assim Sim, sobre isso. sim. Porque a gente fala em procedimentos museológicos. Então, hoje você tem um outro braço que a gente poderia tratar a questão da documentação museológica. Então, como é que eu Uhum, vou registrar esse acervo? Como é que eu vou identificar? Porque depois eu tenho que gerar um banco de dados dessa informação. Hoje em dia, a gente pode mais pensar, eu falava muito em livro tombo. Daí que minha coisa do bem tombado, que ele está registrado num livro, uhum, né, que era do tombo lá de Portugal, e temos que adotar esse padrão, que é você tem um livro ata, que você registra todos os objetos que passam a ser incluídos no acervo. uhum, perfeito. É, hoje em dia não faz mais sentido você, um acervo de 100 mil peças, como é que você vai manter a informação? E não só isso, quer dizer, quando você faz a documentação, eu não registro apenas os dados do objeto, então, sei lá, se é uma pintura, então, o nome da obra, o artista, quem fez, o ano, eu vou colocar outras informações ao longo do tempo. Eu vou gerar Uhum, uma ficha para a instituição. Então, ela sofreu um restauro, ela foi emprestada para um outro museu, para uma exposição, a gente registra tudo lá. Só que não mais no caderninho. A gente vai lá, tecla, vai para o banco de dados, para o sistema. Né? E isso também vai virar o quê? Vira informação que num outro braço vai ser acessível para o público. Que uhum, são hoje, inclusive nessa pandemia, que ajudou muito, grande parte dos museus ampliou seu investimento em ação online. Então, você conseguir acessar as coleções de museus aqui do Brasil, no exterior, pela internet, né? perfeito. Então, e aí só também complementando, quer dizer, nessa linha de procedimentos, então, o museólogo pode atuar numa galeria de arte, pode atuar numa fundação, ele pode Uhum, atuar até como uma instituição financeira, por exemplo, e tem um acervo, uma coleção, lembrando que a gente sempre fica muito fixado na questão da coleção de arte,
ou da coleção histórica, mas pode ter coleção científica, pode ter um conjunto de documentos, né? E esse Moedas, né? profissional da Dinheiro, moedas, numismática, né? numismática. Inclusive o Itaú tem uma coleção que hoje ele integrou num único acervo, né? Mas é uma coleção de numismática muito importante, né? O Banco Itaú. Então, ele pode atuar em várias instituições cuidando desses procedimentos, né? Isso é uma dúvida que eu tenho, na verdade, porque assim, o museu tem essa questão da vocação, ou o centro de memória, ou a galeria com relação ao acervo que tem, que pode ser numismático, pode ser Uhum, hemeroteca, pode ser de documento histórico. Quando você se forma ou está se formando como museólogo, uhum. eu não sei se tem isso, mas como que é o trato dessas diferenças do objeto central que você tem que cuidar em um museu ou onde você vai atuar? Então, na verdade, assim, a gente fala da relação museal, que é a relação do indivíduo com o objeto num espaço preferencialmente preparado para que essa relação possa acontecer de modo mais pleno possível. Em termos de Uhum, história da arte, né, em termos de arte contemporânea, tem uma expressão que é inclusive de um livro que é chamado Cubo Branco. E para a arte era a concepção ideal, era esse espaço totalmente vazio, neutro, e a pessoa podia ter uma relação plena de fruição com a arte, né? Hoje a gente sabe que não dá para você trabalhar assim, toda a exposição ela tem uma narrativa, tem disputas ali presentes, né? Então, a museologia ela é uma área multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Então, a gente tem que pensar que o profissional ele vai interagir com várias áreas de conhecimento diferentes. Então, eu posso uhum, atuar num museu de ciências, de repente eu não sou cientista, eu não sou biólogo, mas eu posso atuar em parceria com os biólogos, instituição, que vão me ajudar a pensar, e eu vou ajudá-los a pensar esse contexto desse acervo científico, certo? No Museu de perfeito. História, eu vou trabalhar com historiadores. É que muitas vezes, isso por uma questão de afinidade, as pessoas que acabam direcionando sua formação para a área da museologia, elas têm um segundo campo de formação. Então, geralmente são pessoas que vêm da arquitetura, da história, das artes Perfeito. visuais, né? Ou da área de ciências, e vão trabalhar com museus de ciências, né? Mas, em princípio, Perfeito. ele é profissional que pode trabalhar em vários campos. Vixe, Maria, passou uma moto aí. Desculpa, Ou um avião. vazou muito Imagina. som, desculpa. Não, é assim mesmo. Hoje em dia a gente está acostumado. A Thaís, que está aqui, está com uma obra do lado da casa dela. Quando a gente faz live, é uma aventura. Ô, Nilo, conta um pouquinho. Aliás, duas coisas, por favor. Eu já citei aqui o Sistema Estadual de Museus, que eu queria que você contasse um pouco sobre a sua atuação. Uhum, Mas antes, eu queria que você falasse também uma coisa. Você citou sobre essa parte da infraestrutura, né? Que hoje os museus eles têm o sistema para você poder cuidar do acervo e outras informações. Mas a gente tem uma questão que eu, assim, muito no Brasil, né, pela falta de infraestrutura, acredito que em outros países também, em certo nível, mas a gente tem a realidade do pequeno museu, das cidades do interior, que é uma dificuldade que o CISEM atua também auxiliando, uhum. né, nessa, nessa ponta de ajudar a organizar. O que você pode falar assim em geral, né, das principais dificuldades enfrentadas por um pequeno museu e da atuação sua no CISEM, assim, explicar sobre o CISEM e o seu Tá, trabalho lá. tá. Acho que só é importante só deixar uma ressalva, que é importante a gente lembrar, e a gente fala aqui do museu, tem que ter um museólogo, mas existe uma gama de outros profissionais importantíssimos que também atuam nos museus. Então, restauradores, conservadores, seguranças, educadores que fazem essas educativas visitas, pessoas de atendimento ao público, Reserva técnica, né? manutenção, reserva técnica, pessoal de elétrica, hidráulica, né? Quer dizer, um conjunto de pessoas que permite que o museu possa funcionar. Aí, aproveitando, pegando um gancho no que você me perguntou, se você pega uma pinacoteca do Estado, por exemplo, né, então, cada vez mais ela cresce, né, é um complexo maravilhoso, que ocupa mais de um palacete, mais de um edifício grande, né, você tem um número enorme de funcionários.
Agora, a realidade brasileira, você vai ter museus de médio e pequeno porte. Podem muitas vezes ser apenas o prédio, é uma casa, por exemplo, com a coleção, uma pessoa que geralmente é um memorialista, é uma pessoa que tem uma trajetória naquela comunidade, conhece em profundidade aquela coleção, aquele acervo, e mais uma ou duas pessoas que vão trabalhar com a segurança ou com o apoio. Essa é a nossa realidade ainda. Acho que a gente vem trabalhando muito para modificar, mas eu entendo que em grande parte do Brasil esse ainda é um cenário muito presente, né? E que eu acho, espero que com o tempo possa ser superado, né? E com um outro agravante, como eu estava falando, que os museus, grande parte deles são museus públicos, né? Quando eu falo gestão pública, eu estou falando de administração pública, que dura 4 anos. Quer dizer, a cada 4 anos É mesmo. eu tenho uma mudança de administração, muda o prefeito. E não bastasse isso, a cada 4 anos, não sincronizado, muda o governo estadual. E a cada 4 anos, em algum momento também muda o governo federal. Tipo, a gente está vivendo agora esse momento distópico, vamos dizer assim, para não entrar muito Isso. pouco. Sem contar os impeachments, né? Sim, sim. E você fica, o próprio IBRAM, só para. Quando em 2003 é criado o Estatuto de Museus, também é criado o Instituto Brasileiro de Museus, que passa a ser o organismo federal que vai cuidar das políticas públicas para a área museológica. Até então, isso era tudo a cargo do IPAM, que cuida de patrimônio. Então, houve essa separação. O IPAM cuida do patrimônio histórico, artístico, cultural brasileiro, e o IBRAM vai cuidar dos museus. Perfeito. Houve um período, nesse momento todo, que o IBRAM ficou em questionamento, se ele iria continuar ou não. Na época, acho que do Temer. Aí depois vai tirar, não vai tirar, e depois iam tirar e não ter o que colocar no lugar. Só que você pensa que isso é um organismo federal, que cuida dos museus do país inteiro. Como é que se você cria um frozen, né, faz um congela e depois... Né? Então, a gente tem que começar a batalhar por uma continuidade, por políticas de longo prazo, né? Eu acho que nesse sentido aí também, pegando o que você me perguntou, o Sistema Estadual dos Museus de São Paulo, o CISEM, ele é um caso exitoso, né? Há coisas lá, muita coisa que pode melhorar, sem dúvida alguma, mas ele é um caso bem sucedido. Porque quando em 2003 lá você tem o Estatuto dos Museus, também ele estabelece cada estado vai criar o seu sistema estadual de gestão dos museus. A gente está falando aqui de política pública, tá, gente? Quando eu falo política pública, ela vale para todo mundo daquele campo. Quando eu falo política pública de saúde, ela vale para os hospitais públicos e particulares. Então, quando eu falo de política pública de museus, estou falando para museus públicos e particulares. Quem vai gerir isso, quem vai propor isso, são esses órgãos, essas estruturas públicas, né? Então, na instância federal é o IBRAM, depois em cada estado vai ter o seu sistema. E o CISEM ele já tinha um primeiro sistema criado, anterior até esse momento, em 86. E aí, com essa Nossa. nova orientação, ele passa a ser adequado, né? Passa por várias transformações até a estrutura que ele tem hoje. Que ele é dividido em representação regional, eu fui representante regional, eles dividiam o estado de São Paulo em várias regiões, cada região tem um representante, ou um ou dois representantes e respectivos suplentes, que se reúnem para discutir políticas para o Estado. E tem um outro braço, que é onde eu estou agora, que é o Conselho de Orientação do Sistema, que vai reunir profissionais em várias áreas para discutir as políticas para o Estado. E cuida também do credenciamento dos museus no Estado. Então, quando o museu ele quer ser reconhecido agora como oficialmente uma instituição museológica, ele pede seu credenciamento para o CISEM. E aí isso vai para o Perfeito. conselho, qual estou fazendo parte agora, que a gente faz a avaliação desse credenciamento. E é um modo de a gente poder orientar. Então, a gente está conversando agora, tem museólogo no museu, é importante ter museólogo. Né? Como é que a coleção está conservada? Você começa a estabelecer orientações para as instituições, estabelecer parâmetros de conduta, de trabalho, né?
Legal, Nilo. Uma coisa também agora você falando, que eu acho legal a gente comentar aqui, é o seguinte, isso serve para museus maiores, mas alguns museus médios também, até alguns pequenos, do que eu já acompanhei. O governo federal, ele, de maneira maldosa, tem dado a entender às pessoas que a lei de incentivo federal, ela é usufruída por artistas, principalmente artistas da Globo, que é uma briga particular dele, de maneira equivocada, e que a lei, por si só, ela é um problema. E esse mesmo governo ele não fala sobre o uso, por exemplo, de várias instituições de museus, das leis federais e estaduais, né, para cada estado, para a manutenção do próprio espaço do museu, que muitas vezes é tombado, é uma obra de arte, é um patrimônio, muitos deles, Uhum. MASP, Pinacoteca, o prédio em si já é um patrimônio. Você tem Sim. a programação de exposições temporárias e de atividades que são feitas por meio de lei de incentivo. Você tem a própria manutenção das exposições e dos programas permanentes anuais e dos profissionais dos museus, que são custeados em boa parte por lei de incentivo. E isso ele não diz. Esse governo, as pessoas não debatem com relação a isso. Além de outras coisas relacionadas ao patrimônio. Queria que você falasse um pouco da importância das leis para manutenção do que você conhece dentro do seu espaço de atuação, Uhum. das leis para o museu, ainda que elas sejam insuficientes, né? E que necessite de várias outras políticas públicas complementares. Isso faz parte do nosso pacote de surrealidade que vive atualmente, né? Não tem muito, assim, até quando anunciaram o ministro, o secretário de Cultura atual agora, fizeram uma foto dele na primeira matéria, até eu publiquei alguma coisa, eu postei uma coisa assim que tinham exagerado, hoje eu estou revendo minha posição, acho que eu vou ter por causa de coisa pior, enfim, mas voltando aqui. Qual é a questão? Em princípio, todos os museus, eles têm, por exemplo, os museus públicos, eles têm uma verba destinada, né? Tá, tem que ter a lei de criação da instituição, tem que prever um corpo funcional e alguma dotação orçamentária. Só que a gente sabe que nas realidades dos municípios, dos estados, né, onde você vai pôr o teu maior aporte? Onde você vai garantir recurso expressivo? Né? É na educação, é na saúde, são nas grandes obras hoje em dia, seja viária, seja de acesso. Agora, com esse cenário que teve recentemente da pandemia, todo o dinheiro foi destinado para, de modo muito coerente, priorizado o recurso para o combate ao Covid-19. Então, nesse contexto, você ter uma verba regular para a instituição, expressiva, para que ela possa, de fato, se manter, é algo que é desejável, mas não é real. Não é real. Então, a existência dos editais, a existência de políticas de fomento, seja por como os PROACs, seja o PROAC SMS, seja por fundações, instituições, como a gente teve a Fundação Vítima, um trabalho maravilhoso no Brasil, há anos atrás, né? É fundamental, porque a gente não tem, a gente fala dessas políticas macro de longo prazo, de financiamento para a cultura. É o ideal que a gente gostaria, mas não é a realidade, ainda mais nesse momento próxima. Né? Então, Uhum. você ter editais, você ter ações de fomento que possam garantir, porque aí, até as instituições elas podem se organizar para elaborar projetos e propostas que possam ser apropriadas e depois gerar estrutura, entendeu? Posso então fazer um projeto que vai virar um equipamento para conservação do acervo, posso fazer uma ação educativa que vai se desdobrar numa ação de médio e longo prazo, né? Eu posso multiplicar, né? Acho que a gente vinha, até lembrando quando a gente se conhecia lá na época dos cursos de projetos, né? Lá atrás a gente tinha um olhar ainda muito pontual, né? Aí eu vou fazer o meu projeto para ter esse recurso Uhum. para minha coisinha, para minha caixinha. É o que eu tenho visto de modo muito bonito, né? E eu também estou aprendendo assim com pessoas, de pessoas profissionais que fazem projetos. Olha, eu faço um projeto aqui, mas em parceria com um outro, e vai se desdobrar.
que vai multiplicar a ação. Né? Eu acho que esse é o caminho. Né? A gente tem Perfeito. que estender as mãos uns para os outros. É o único caminho que eu vejo. Legal. E na sua, eu lembro na entrevista que você nos concedeu, eu não lembro exatamente como você falou, mas você usou uma frase mais ou menos assim, que o museu, né, apesar de estar no senso comum da cabeça das pessoas que é um lugar de memória, um lugar do passado, na verdade museu é o presente, é a construção do futuro. Foi alguma coisa nesse sentido. Sim, E sim. eu queria que você já citou um pouco, né, sobre, mas eu queria pegar essa frase, porque assim, a gente está nesse momento da impossibilidade, pelo menos para quem tem juízo, de não ir em locais, né, as instituições fechadas, não se aglomerar, toda essa confusão. E a gente tem visto aí surgirem exposições nesse modelo drive-in, inclusive em editais e as coisas virtuais, até que a gente está trabalhando em um projeto. Como é que você Uhum. vê essa coisa do espaço do museu que já existe, mas talvez esteja agora um aumento maior, na internet? Como é que é isso de muitos museus, inclusive, disponibilizando seu acervo, que já acontecia isso, mas eu acompanhei Uhum. agora, né, uma tendência de aumento, disponibilizando um acervo pela internet, o contato para alguém que, por exemplo, não pode vir a São Paulo, viajar para outro país, ou, enfim, se deslocar para poder visitar, apesar da importância, que assim, a gente sempre indica, vá ao museu, vá ao teatro, vá ao cinema, consuma, viva lá. Mas se você não pode, por uma questão econômica, por uma questão de tempo, geográfica, o que seja, você vê com bons olhos essa ampliação do espaço dos museus, das exposições, enfim, pela internet? Eu acho que é fundamental, mas acho que a gente, em especial no Brasil, a gente vive uma grande crise, né? E isso está se evidenciando cada vez mais, que é a crise do conhecimento. A gente fala em crise na questão da educação, não é apenas a questão da sala de aula, é a questão do aprender, é a questão de não valorizar o conhecimento. Eu receber algo, uma informação, me apropriar daquilo, aquela coisa paulo-freiana mesmo, né? Você absorve, aquilo te transforma, aquilo te ressignifica. É por esse eixo que o museu é um lugar do contemporâneo. Uhum. Ele é um lugar que não importa se a coleção é do século XII, eu vou olhar para aquilo ali, que isso diz para mim hoje. O que me conecta com aquilo que esteve, que está e que vai me dizer para me olhar para diante. Esse é o verdadeiro sentido do museu. Então, isso está ligado ao quê? A pesquisa. Então, quando a gente fala da documentação museológica, que a gente comentou um pouquinho lá atrás, documentação também é trabalho de pesquisa. Inclusive, quando a gente começou a ter essas discussões há algum tempo atrás, na época do CIDO, de documentação que nem existe mais, a Pinacoteca do Estado trouxe na época, uma parceria com uma instituição americana para pesquisa e documentação, havia uma discussão do tipo assim, a pessoa que trabalhava no museu falava o seguinte, e eu presenciei isso mais de uma vez, que você está lá, você pega o objeto, cataloga, escreve, faz todo o trabalho, aí vem uma pessoa de fora, pega esse material que você produziu, vai ler e vai produzir um livro, vai fazer um ensaio, vai fazer uma outra curadoria. Tinha gente que se sentia explorada. Mas como assim? A pessoa vem aqui, pega as coisas. Não, mas é para isso que você está fazendo isso. É para isso que a Sim, pessoa pega, já faz aquela ficha catalográfica imensa, disponibiliza. Para que outra pessoa venha, olhe aquilo e faça outras conexões. E amplie, produza mais conhecimento. A beleza da coisa é essa, é uma coisa que só se multiplica, que nunca para. Então, isso é um processo do quê? De anos, né? Pesquisa, pesquisar, é um dilema do próprio pesquisador no Brasil. O próprio pessoal fala, se você for conversar, é o eterno estudante, né? Ele está sempre em vir a ser, uhum, ele não sai da condição de quem está estudando. Quando a pessoa já é um sênior, force, plus, entendeu? Que são compromissos de vida. Então, por que eu estou colocando isso? Quando a gente fala da internet, a internet ela ganha sentido quando ela desdobra isso.
ela é ferramenta. Então, ela pode ser um mero canal para exibir coisas, sem qualquer critério aleatório, entendeu? Ou ela pode ser, de fato, uma ferramenta para a gente ampliar essa possibilidade de significado. Todo esse conhecimento produzido com as pesquisas, a gente compartilha pela rede. Então, eu acho que é fundamental. Perfeito. Respondeu, com certeza. Queria agradecer aqui o pessoal que também está entrando aqui, acenando para a gente. Guimarães G, o de Surf, lá de Rio Grande da Serra. Geisa Tanjanelli, não sei se eu falei certo. Lirina Taganelli. Ah, legal. Aí, ó. O pessoal tá... Quem mais aqui? A Paula Guerrero. Ah, legal. Então, o pessoal do CISEM aqui, maravilhoso. Nilo, uma outra pergunta que eu tenho de curiosidade, que eu também aprendi no CISEM, que existe uma coisa chamada percurso museológico. Agora são coisas pontuais, mais por curiosidade aqui para você falar, que eu acho que a gente não abordou lá na nossa live. O que é um percurso museológico? E aprendi também que existem museus ao céu aberto. Você consegue falar sobre um aqui no Brasil que a gente tenha? São museus de território. Para eu lembrar um nome agora, eu vou tentar deixar eu começar a trabalhar, fazer um download, ver se vem algum. Não, se você não lembrar, não tem problema, que é muita coisa. Tem o Museu do Descobrimento, que é na área, se não me engano, que é na Bahia, nas primeiros locais quando os portugueses chegaram. Aquela área foi tratada como Museu dos Descobrimentos. Nossa, aquela área aberta. Uhum. O percurso museológico ele pode estar ligado por exemplo, lembrei agora quando eu fui para Ouro Preto, que eles estavam fazendo caminhos de Portinari. Não é Portinari, eu estou misturando os artistas agora. O artista que morou em Ouro Preto, pintor, peraí. Queria lembrar agora. Vai vir. Não é o Portinari. É um artista que morou em Ouro Preto, eles fizeram um percurso, ele ficou dos lugares que ele ia. A gente está falando do Museu das Remoções no Rio. Obrigado, gente. Isso, e a Thaís colocou ali em Inhotim, colocou um Inhotim ali com pergunta. Inhotim é misto, né? O Inhotim, na verdade, ele é um museu de arte contemporânea, né? Museu de arte a céu aberto, vamos colocar assim. E ele tem uma situação muito interessante, porque as obras são comissionadas para o museu. Né? Uhum. Então, eles convidam os artistas para integrar o acervo, e o artista, pelo menos os que estão vivos, né? Eles produzem obras especialmente para o museu. E quando a obra não é produzida para Inhotim, é criado um espaço para acomodação daquela obra. Então, por exemplo, tem um espaço lá dedicado à obra do Hélio Oiticica, que já faleceu. Eles pegaram projetos que ele havia deixado, e com todo um trabalho de pesquisa, com documentação, com critérios, criaram ambientes para você poder vivenciar as experiências propostas pelo Hélio. Né? Ah, legal. Então, ele é um caso muito especial. Para quem puder, vale a visita, né? Porque é um lugar que as condições, o mais próximo do ideal para que a obra possa ser exposta, elas são Ih, Nilo, parece que travou aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo o Nilo? Tô achando que deu uma travadinha aqui. Opa, tá ouvindo, Nilo? Voltou, deu uma travadinha. Então, a questão do percurso, eu descobri que existia, na verdade, além do CISEM, quando eu fui ali para a cidade de Salto, e ali na cidade de Salto, que o Tietê corta, tem um percurso, né, alguma coisa relacionada aos indígenas. O caminho do ouro, dos indígenas, isso.
E aí mostra, aí tem uma lenda que eu acho que um indígena pulou para poder salvar um freio, eu não lembro a história. Mas eles reformaram uma ponte pênsil que passa ao lado do rio Tietê, que era para ser limpo, mas já está poluído lá. Uma ponte Uhum. pênsil, tem uma fábrica, e aí tem um. É super bonitinho, super bem feito, e é super interessante porque a história mesmo ali você vai passando e vai sendo explicada na região, obviamente que tem as edificações, mas assim, a parte Sim. natural também com a sujeira, tem o rio, a pedra, o espaço onde aconteceu supostamente aquela história. E eu achei muito bacana, assim, eu não conhecia esse conceito do percurso museológico. Sim. Agora eu tenho uma pergunta muito de curiosidade, que é o seguinte: você já teve contato em algum trabalho seu com essas performances artísticas que Uhum. acontecem em alguns museus, bienais e tal, que deu certo, que deu errado, que funciona? Porque tem muita gente que questiona. Eu não vou entrar no mérito disso, que eu acho isso muito maluco, se é arte ou não. Mas tem algumas performances que elas são incômodas. E eu acho que também elas são para isso. E muita gente pergunta: É, olha, você que aí conversa com o pessoal de museu, o que você acha disso? Eu falei: eu não sei, eu acho que é legal, mas depende. Para você refletir. Como é que eu você, posso. como museólogo, vê isso? Não, para mim, eu super válido, tem mais do que fazer, tem que criar, né? E aquela polêmica, infelizmente, que houve há um tempo atrás, daquele de performance do artista nu, é uma coisa totalmente equivocada, né? E eu posso te colocar dois exemplos que eu trabalhei diretamente, né? Nós Uhum. temos um evento lá onde eu trabalho em Santa Fé, que é o Salão de Arte Contemporânea, e em um determinado ano teve uma performance que era o artista, ele se vestia com uma roupa, eram imantadas no corpo dele, né? Uhum. Então você imagina, ele era uma roupa tipo uma malha que ele vestia magnetizada, que as moedas ficavam algumas coladas, outras imantadas. E na performance ele dançava com essas moedas, as moedas iam caindo, se Uhum. espalhando pelo salão de exposições. Só que ele tinha que fazer toda uma preparação para a performance. Então, era uma roupa que fechava o corpo inteiro, estava muito calor, não tinha ar-condicionado, é claro, verão brasileiro, né? Sabe como é que é? Óbvio. Ele começa a fazer a performance e no meio do caminho vomita. Oh. Então, sai moeda, sai um monte de coisa além do que seria Desejado. moeda, né? Desejado. Uhum. As pessoas ficam olhando e falam assim, eu vou esperar terminar, porque eu faço agora. Aí, quando acabou, eu fui lá catar um baldinho, um paninho para limpar, e ficou por isso mesmo. As pessoas incorporaram, entendeu? Era um, vou dizer assim, um risco entre aspas, mas faz parte, né? E uma outra performance que era bem interessante, e foi um artista que ele vestia uma máscara que era uma cabeça de porco. Ele pegou uma cabeça de um porco, já foi no açougue, eles compraram o porco morto, aí fazia uma máscara com a cara do porco. E na performance ele vende, o ambiente ficou montado, né, no salão com umas câmeras de vídeo, e no dia da performance ele fica 8 horas, veio com um médico, ele foi sedado para poder aguentar esse período de... a ideia é que ele entrasse num processo de transe. Aí ele sentou, estava de terno, tal, pôs a máscara e ficou lá. Então, assim, é um tipo de trabalho que não tem uma censura, vamos dizer assim, não tem porquê, né? Mas ficou numa sala, porque as pessoas. E tinha um sistema de câmeras. Uhum. Então, a pessoa podia se ver, e dependendo do ângulo que você entrasse na sala, você se via junto com ele. Na mesma sala, ele estava meio dormindo, com a cabeça do corpo morto, mas ele não estava morto, enfim, né? Eu acho que é importante, porque não é causa uma sensação de estranhamento. Algumas pessoas gostaram, outras, uma parte não gostou, achou muito peculiar, vamos dizer assim, mas te cria um deslocamento,
né? Uhum. Você sai, você rompe, porque a gente tem ainda mais pensando em arte, uma tradição ainda que a arte vai te levar espiritualmente. Agora, se ela me tirar daqui, ela vai me levar para o céu, para uma situação idílica, né? E a arte, ela pode te levar para outros lugares também. O que importa é te deslocar. Você está aqui nessa... Ela vai, te tira daqui e te traz de volta, entendeu? Sim. Nesse movimento de ir e voltar, que você venha, de algum modo, alterado, transformado, modificado. É essa a proposta, né? Sim, perfeito. Eu acho justamente isso, porque a gente, assim, o que eu observo, não entrando de novo nesse mérito da questão do que é arte ou não, mas essa questão de algumas pessoas quererem consumir as coisas que elas estão habituadas. E o artista, na verdade, pelo menos a maior parte, quer provocar mesmo para você se deslocar, como você disse, do senso Uhum. comum, das coisas cotidianas, do que você já se relaciona, para poder causar reflexão, né, de outras coisas. E aí a gente observa alguns movimentos malucos, como o atual secretário de Cultura Federal, fazendo um vídeo totalmente estranho sobre uma questão dos heróis nacionais e essa busca por uma identidade nacional que Leonardo, acho um erro buscar uma identidade nacional, que isso para mim é coisa de supremacista. Você tem que buscar, na verdade, alguns conceitos, no meu ponto de vista, que tratem da pluralidade que representa as diversas sociedades, no caso do país como o Brasil, na verdade a maioria, mas principalmente do Brasil. Não buscar, porque aí você está colocando como hegemônica uma coisa e subalternizando outras, né? Quando, na verdade, a gente tem que trabalhar e respeitar e valorizar os diversos tipos de manifestações que nós temos. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Eu observo que algumas pessoas, em conversas informais, isso não é nada empírico, né? Isso é só um sentimento, tem uma questão do museu como um espaço elitista. Talvez por se Uhum. pensar nesses museus de artes, né? Que tem algumas questões específicas. É uma percepção correta, assim, que a maioria das pessoas acha o museu um espaço elitista? Ou não? Isso é uma realidade aqui de São Paulo, de alguns locais, enfim. Então, eu acho que a gente tem, de novo, uma questão cultural, né? A gente tem alguns Uhum, pressupostos. Então, a gente tem, acho que anterior até a pensar que o museu é um espaço de elite, é essa ideia do que é elite. uhum, Que elite é essa? Né? Para mim, quando eu penso na elite, eu penso em pessoas assim, intelectualmente, emocionalmente, afetivamente plenas, transformadoras, que conduzem as pessoas para transformações, né? Isso também utilizando recurso financeiro, não tem? Eu vejo como uma classe superior plena em tudo, uhum. né? E de um outro lado, a gente entender que as pessoas, o público geral brasileiro, é um povo muito esperto. Há uma inteligência. A gente tem um costume, não importa se é de quem olha, né, de grupo que venha para quando você olha para olhar o povo, é o povo, quase como se fosse animal. Não. Nós temos um problema crônico, que é um problema de crise de educação em todas as classes sociais. Isso é uma pesquisa, tem uma pesquisa que eu não vou lembrar agora da lei, mas que eles até apontavam isso, que o problema do cognitivo, da falta de aprendizagem, ele acontece desde o do aluno que está na periferia até o que está na escola 5 estrelas. Isso é uma coisa que é para se pensar. Então, eu acredito que, pensando agora não é o contrário de você supervalorizar. A gente subestima, né, o potencial do povo, o potencial intelectual das pessoas, a capacidade, a sensibilidade, né? Eu estava lembrando agora, até por essas questões do discurso do herói nacional, a questão da moral, né, da menina que veste rosa, do menino que veste azul, né? Uhum. E eu me lembro, nós temos uma obra pensando no meu trabalho, né, na área de arte, uma obra do acervo, que é uma pintura da década de 70, 80, acho. Não vou lembrar o nome do. Acho que é Zanotto, artista.
E é uma pintura pequenininha, só que ele faz um homem, de terno e gravata, com uma cabeça como se fosse um bebê, com a ponta de um pênis aparecendo. Mas a pintura é pequenininha, e eu lembro que uma vez nós fizemos uma exposição, porque ela é acervo, mas ela ficava num cantinho ali, né? Numa área mais discreta, mas estava ali, você podia passar e ver. Nunca, estou falando isso há 20 anos atrás, tá? Fazendo visita com as crianças, você não vai levar as crianças para lá, é claro, né? A obra está lá, você faz um outro percurso e está tudo certo na vida das pessoas, entendeu? Está todo mundo feliz e contente. E, eventualmente, acontecia, porque os painéis à disposição eles eram altos, né? E como pequenininho, sempre às vezes passava um desgarradinho, que passava por baixo do painel, aí vinha correndo, uma formiguinha, aí você, criança, vocês sabem, né? Criança de pequena é como água. Você pega uma, foge em três, né? Então, de repente você dava, olhava, tinha aquele monte de perninha, você tinha que ir lá para catar as crianças, entendeu? Mas tudo bem, era curiosidade, é normal, você fala, vamos voltar para cá, gente, tá tudo certo. Não tem, entendeu? Se houvesse alguma coisa assim mais complicada, então você restringe, você orienta. Hoje, a gente vai para o caminho da proibição, para uma outra exposição que foi feita mais recentemente, tinha uma obra, tinha um conteúdo também aí considerado impróprio, era uma estrutura com, a estrutura era um pênis mesmo, cerâmico. Aí a gente colocou numa sala, colocamos um aviso, e eu fiquei atendendo lá no espaço, mais uma pessoa passava a receber famílias. Aqui tem ali uma obra que tem uma certa restrição. Ah, pode ver, não. Aí essa pessoa vinha com família, né? As crianças ficavam de fora, as pessoas entravam, aí voltava para minha cara, é isso? É. Quer dizer, quem, na verdade, né, quando a gente fala, não, que vai ficar chocado, quem vai ficar chocado, na verdade? Qual que é A novidade. a novidade, né? Você vai num museu como o Museu d'Orsay lá, aquele monte de escultura, as pessoas andando ali pelo meio, você entende? Veja bem, importante, é claro que alguns conteúdos são específicos para um público adulto, eu tenho que ter um repertório uh, preparado, às vezes até não só pela questão de conteúdo ligado a sexo, questão de saúde, às vezes tem obra que tem às vezes uma coisa mais ótica, então se a pessoa tem um problema ela não pode ver, ou usa um recurso de tecnologia, não é aquela coisa que você tem marca-passo, não pode entrar, às vezes tem isso. Então Sim. há que ter cuidado, mas é por um Mas outro critério, né? Não por um pensamento equivocado da vida, né? Não pela ignorância. Fazendo não, o que mas eu falei antes. oi, desculpa, é que tá tendo, é o que a gente estava falando, tá tendo um movimento conservador e que quer higienizar a arte para poder mostrar o mundo floreado, muito ligado à questão do ponto de vista cristão até, porque também a gente observa que algumas manifestações, o que a gente sempre vê com problemas são coisas que têm algum tipo de conotação sexual de alguma forma, ou qualquer uma manifestação religiosa que não seja hegemônica, que aí também dá problema, né? E Uhum. aí as pessoas querem ser atendidas por aquilo que elas já consomem, que é o que a gente está falando, elas não têm uma educação para consumo de cultura, né? Que é a Gi Guimarães está comentando aqui, por que a gente precisa ficar categorizando as coisas, esse tipo de museu, aquele que a gente está Uhum. falando de cultura popular, enfim. É um movimento muito complicado e eu queria muito fazer essa live com você, já estou adiantando aqui, porque a gente está com 1 minuto e meio aqui para ela encerrar, por conta disso, de mostrar a importância do museu, dos processos, não só de como o funcionamento da cadeia que você citou, mas da importância para o passado, presente e futuro. E para essas reflexões que a gente está num momento tenebroso e museus, museólogos, instituições de arte, cultura, enfim, tem um papel fundamental. Nilo, eu queria que você deixasse suas redes, falasse rapidamente do Cubo Azul, que a gente está com 1 minutinho aqui, e vamos ter que marcar outra em breve. Agradeço, devo agradecer imensamente o convite.
Quem puder, acesse www.ocuboazul.com.br. É um site que eu tenho, fala sobre arte e museologia.